Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria poder encontrá-lo diante do televisor nesse horário. Tomara que seja o seu hábito. Todos os dias esse horário, sintonizado na Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre o primeiro mandamento da Lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, cujas manifestações são amplas, são diversas porque comportam uma relação estreita com a virtude teologal da fé, a virtude teologal da esperança, a virtude teologal da caridade e também a virtude da religião. Já tratamos dessas outras virtudes nos 10 ou 20 programas anteriores, estamos tratando das manifestações da virtude da religião e já tratamos de algumas delas. Adoração, oração, sacrifício, estamos tratando das promessas. Quem faz promessa a Deus manifesta a virtude da religião. E já vimos alguns textos do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, são Zaqueu prometendo a nosso Senhor Jesus Cristo algo que lhe agradou imensamente. Vimos um texto do Eclesiastes no Antigo Testamento, segundo o qual devemos cumprir nossas promessas a Deus sem demora, para não sermos insensatos, pois é preferível não fazer voto do que não prometer a Deus, do que prometer alguma coisa e não cumprir. Hoje, nós vamos ver São Paulo fazendo promessa a Deus e cumprindo essa promessa. Se ele prometeu, ele cumpriu. E cumpriu sem demora. Alcançada a graça, ele tratou de cumprir aquilo que prometera a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Cencres, porque terminara um voto. Terminara um voto. Não sabemos o que levou São Paulo a raspar a cabeça. Lembrem-se que isso era um sacrifício que pesava muito a um homem judeu daquele tempo, que tinha na cabeleira causa de honra, era sinal de masculinidade, era sinal da bênção de Deus, um homem de cabelo grande. Lembrem-se de Sansão, lembrem-se até dos judeus de hoje, os mais ortodoxos, eles fazem questão de usar uma longa cabeleira trançada na maioria das vezes. Pois bem, então era um sinal, digamos assim, de sacrifício, de mortificação, um tipo de mortificação. Passou um tempo sem cabelo, cortou todo o seu cabelo, porque fizera um voto. Terminou um voto. Ele prometeu a Deus alguma coisa, não sabemos o que foi. Se ele obtivesse tal graça, se ele alcançasse tal graça, ele faria isto como sinal de gratidão a Deus, como coerência, como desdobramento, como cumprimento daquilo que ele prometeu a Deus. Cortar o cabelo. Uma das muitas manifestações de sacrifício, de mortificação, no caso é mortificação, e como já disse em programas anteriores, as promessas que agradam a Deus, elas entram no âmbito da oração, da caridade ou da mortificação. No caso de São Paulo, foi mortificação. Repito, naquele tempo, um homem que cortasse o cabelo era tido como aquele que estava se mortificando, se penitenciando, como sinal de expurgo, de reparação, de penitência, de mortificação, de renúncia ao pecado, de combate a alguma tendência desregrada. Enfim, são muitos os motivos que levam alguém a fazer uma das muitas manifestações de voto, de promessa. Para provar, concluindo o programa, que fazer promessa a Deus tem abundantes fundamentos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Portanto, não apenas nos sacramentos do batismo, crisma, matrimônio e ordem, mas também em muitas manifestações, ocasiões da nossa vida, podemos fazer promessas a Deus.